Graça e paz, amado. Paz do Senhor Jesus esteja na sua casa, no seu lar, onde você estiver. A proteção e a cobertura do Senhor te alcancem, te guiem, esteja contigo. Hoje, dia 31 de março de 2020, são 15 dias de quarentena aqui na minha casa. E esses 15 dias houve muitas coisas relacionadas ao que estamos vivendo, né? Essa pandemia em todo o mundo. Quem me conhece sabe que eu assisto muito YouTube, eu gosto muito de ouvir pregações, eu gosto de ouvir estudos, eu gosto de ouvir louvores, e o YouTube ele é facilitador, porque enquanto eu estou trabalhando eu consigo ouvir, enquanto eu estou me locomovendo eu consigo ouvir, quando eu estou trabalhando em casa, qualquer coisa que eu estou fazendo eu consigo ouvir, então ele é muito facilitador. Mas, todavia, entretanto, existem muitas opiniões divididas no YouTube, as quais eu ouvi, e por isso eu não conseguia ter uma opinião formada sobre este assunto. Eu ouvi muitos pregadores, homens de Deus, falando dessa pandemia como o princípio das dores. Eu ouvi muitos falando sobre a ira do Senhor sendo derramada no mundo através dessa pandemia. Eu ouvi muito sobre tribulação. Isso abriu um leque para que fosse argumentado muito sobre o Apocalipse. E isso é ótimo, porque o Apocalipse ele nos anima e nos dá esperança da volta de Cristo e também nos faz despertar. Isso é ótimo. No entanto, em meio a tantas opiniões formadas, teve uma no meio delas de um profeta, um homem de Deus, que tem escolas de profeta por todo o Brasil, muito respeitado, idôneo, que trabalha com toda a sua família na obra do Senhor. Ele comentou que ele não acreditava que essa pandemia foi enviada pelo Senhor, por ira ou por qualquer um desses motivos. Ele não acreditava e ele disse que a gente precisava orar, repreender, guerrear contra. No entanto, outras opiniões disseram que não adiantava a gente guerrear nem repreender o próprio Deus que enviou. No meio de tantas questões, eu fiquei sem conseguir formar uma opinião a respeito do assunto. Orando e meditando na palavra, o Senhor me deu uma mensagem, me trouxe para João capítulo 6, no versículo 16, que diz o seguinte: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando num barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou porque um grande vento soprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém Jesus disse a eles: Sou eu, não temas. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Aqui no versículo 18 do capítulo 6 de João, diz: E o mar se levantou porque um grande vento soprava. O que eu entendi? Eu entendi que essa tempestade ela não foi causada por Jesus. Essa tempestade ela não foi levantada porque Jesus estava caminhando, não. O vento soprou e o mar se ergueu, e aí se formou aquela tempestade em meio ao mar, aquele desconforto no mar. No entanto, quem estava lá, andando sobre as águas tranquilamente, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa passagem, ele dizia assim: quando os discípulos o avistaram, temeram. Imagina, tá lá no meio do mar, aquela turbulência toda, e daqui a pouco eles veem alguém se aproximando. O pânico que eles ficaram, né? E aí Jesus diz: não temas, sou eu. O que eu entendo nessa passagem?
em meio ao caos que estamos vivendo. Eu entendo que não foi o próprio Deus, não foi Jesus que causou tudo isso. Eu creio em Mateus 24 que nós estamos realmente nos princípios das dores e muita coisa está por vir, mas para que as escrituras se cumpram, para que Jesus volte, eu acredito. Mas o que me chamou a atenção nessa passagem é que Jesus diz: sou eu, não temas. E no meio da tempestade ele está caminhando tranquilamente. Então, no versículo 21, então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Nós precisamos receber Jesus no barco. Jesus está no meio dessa tempestade, caminhando tranquilamente, dizendo para mim e para você: não temas, não temas. E existem vários motivos pelos quais ele diz para nós não temermos. Existem vários motivos. Eu podia ficar aqui muito tempo falando sobre vários motivos, tá? Mas assim, um deles é que ele quer que nós estejamos seguros debaixo do esconderijo, debaixo das asas do Senhor, que nós venhamos manter a nossa fé, nosso espírito, nosso coração num lugar de esperança, de paz e não de temor, porque a Bíblia diz que nós não devemos temer. Por várias situações ele diz que a Bíblia fala e exorta a gente a não temer, mas confiar no Senhor o tempo todo. Eu podia citar vários versículos, mas vou direto ao assunto. O que o Senhor está querendo dizer para nós que em meio a essa pandemia, Ele está caminhando ao nosso encontro, Ele está no meio da tempestade para que nós não tenhamos medo. Que se a gente de boa mente permitir que Ele entre no nosso barco, essa tempestade vai cessar. O importante é que nós permitamos que Ele esteja no nosso barco. Nós que somos cristãos, a gente está orando, estamos buscando com mais frequência e isso faz o Senhor estar no nosso barco. No entanto, aqueles que não conhecem a Cristo, você que está me vendo pelo Facebook, pelo YouTube, você não conhece o Senhor, você ainda não chamou Ele para entrar no seu barco, essa é a oportunidade. Eu falo para você que é meu vizinho, para você que é meu parente, que está vendo essa mensagem. Deixa Jesus entrar no seu barco. Lá em Mateus capítulo 14 vai nos contar essa mesma história, mas vai dar alguns detalhes a mais que João não escreveu. Capítulo 14... Vamos ler o 28. No versículo 28 diz assim... Não, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou, no meio da tempestade, Jesus falou: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o forte vento, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Isso aqui daria mais 10 minutos para eu falar sobre o medo. Então, eu não vou falar sobre o medo. Um detalhe que o medo, o medo é contrário da fé e ele nos leva a afundar, a perder a fé. Ter medo nos leva a afundar, e se você ler essa passagem, você vai entender que muitos de nós, às vezes, afundamos e passamos por situações difíceis porque temos medo. Ou seja, você está no meio de uma pandemia e você começa a dar ouvido àquele vento forte, aquelas situações, aquelas notícias, tudo, e o medo te pega e a sua imunidade abaixa, porque o medo, o estresse abaixa a imunidade, onde você fica com a sua saúde debilitada, mas propenso a ficar doente, não só por um vírus, mas por outras coisas, outras gripes, enfim. Então, o medo, ele nos faz afundar, nos faz perder a fé e nos abre para enfermidades. Então o Senhor diz o tempo inteiro: não temas, sou eu.
Importa que você deixe Jesus entrar no barco. Se você deixar Jesus entrar no seu barco, sabe o que vai acontecer? Olha lá. Versículo 31, 32, diz o seguinte: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu não disse, não temos. Por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Que tremendo. Glória a Deus. Que tremendo. O Senhor está dizendo aqui, ó. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E depois diz o seguinte, no versículo 33 de Mateus 14. Então, aproximando os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Ou seja, Jesus entrou no barco, acalmou a tempestade e eles chegaram no destino deles, para onde eles estavam indo. E para não ficar muito longo esse vídeo, eu quero só agradecer ao Senhor e fazer uma oração com você. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, porque nós estamos em meio a uma tempestade e o Senhor se aproxima de nós e nós pedimos: entra, Senhor, nos nossos lares. Entra, Senhor, no nosso barco, acalma essa tempestade e nos leva, Senhor, para um lugar de segurança, nos leva para o nosso destino. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que essa tempestade no Brasil, Senhor, não será como nas outras nações, que esse vírus está sendo dissipado. Eu creio que o Senhor já liberou uma palavra de cura sobre todas as vidas que Senhor, se infectaram. Pai, eu creio que o Senhor já liberou uma palavra de cura. Eu creio também que esse tempo, Senhor, é oportuno para que o Senhor venha agir no nosso meio. E eu te amo, Pai. Eu te amo. E eu quero que o Senhor toque no coração, Senhor, desse meu vizinho, desse meu amigo, desse meu parente que está ouvindo, Senhor, este vídeo. Toque no coração dele que ele deseje chamar Jesus para entrar no barco dele. Em nome de Jesus, Pai. E o Senhor acalme a tempestade, Senhor. E que ele consiga chegar no lugar de destino que o Senhor tem para ele. No chamado que o Senhor tem para ele. Que nada o impeça de te conhecer melhor, de maneira mais íntima, de maneira mais profunda e contemplar como o Senhor é um Deus fiel e amoroso. Pai, eu oro para que aquele que me assiste, as minhas tias, os meus primos, os meus amigos mais chegados, talvez até aquele que não me conhece, nunca me viu, de repente está vendo esse vídeo, eu oro para que o Senhor entre no coração, para que o Teu Espírito Santo o convença do Teu amor, da Tua justiça, Pai, da Tua graça, Senhor, e da Tua misericórdia. Seja abençoado cada um, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.